Ótimas notícias do Fluminense. Tem jogador confirmando a permanência no tricolor. John Kennedy dando declaração sobre seu período afastado, falando de maneira muito otimista sobre o seu futuro. E também temos algumas declarações importantes do Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Ele avalia o momento do Flu e também comenta a principal polêmica do momento, que são as suas improvisações que foram alvo de protesto da torcida tricolor na última quarta-feira lá no CT Carlos Castilho. Então, muita informação do Flu para você nesse vídeo aqui. Deixa o like desde já, confere se já está inscrito na Central, ativa o sininho para não perder nada e vamos começar a falar de Fluminense. Esse talvez seja um dos casos mais emblemáticos de um jogador que vai do céu ao inferno muito rápido, né? O John Kennedy vira ídolo do Fluminense ao fazer o gol do título da Libertadores lá em 2023, mas esse começo de 2024 dele foi bem ruim, ele não vem jogando bem e vem acumulando polêmicas, né? Devido à festinha na concentração, o John Kennedy foi afastado, depois chegou atrasado em treino, faltou treino também, continuou afastado até por mais tempo, né, do que Alexander, Arthur e Cauã Elias, mas agora já está reintegrado ao time do Fluminense desde o último jogo contra o São Paulo, onde ele entra no intervalo, e ontem contra o Cerro Porteño ele também participa da partida, né? E claro, não tem como, né? O John Kennedy vai dar entrevista, as pessoas vão perguntar sobre essa questão do afastamento, como é que tá essa situação, como é que o John Kennedy enxerga tudo isso. E ele foi perguntado, obviamente, sobre esse assunto e respondeu o seguinte: sentimento ruim de não poder estar acompanhando o time, mas já passou. Agora é continuar focado para voltar a jogar melhor. Muito feliz de ter voltado a jogar aqui no Maracanã, diante da torcida, disputar outra Libertadores, realizando cada vez mais o meu sonho. A gente vai trabalhar para isso. No caso, repetir a dose em 2024, ser bicampeão da Copa Libertadores. E dessa frase, né, dessa fala toda do John Kennedy, eu destaco um pedaço, que é a parte que ele fala, né, de realizando cada vez mais o meu sonho. Cara, o John Kennedy é um moleque novo, tá? Ele tem 21, vai fazer 22 anos agora, nesse mês, se eu não me engano, de maio. E, cara, a minha preocupação é o seguinte, cara, ele precisa botar a cabecinha no lugar justamente por isso. Ele já realizou muita coisa na carreira dele, mesmo sendo jovem. Cara, ele fez um gol de título de Libertadores. Isso já é expressivo. Sendo o primeiro da história do Fluminense, é mais expressivo ainda. Isso mostra uma estrela que ele tem, e ele tem mesmo, mostra uma personalidade, mostra um potencial e um futuro muito grande. Só que ele tem que botar a cabeça no lugar para continuar realizando os seus sonhos. Eu tenho certeza que a ambição dele não para por aí. O John Kennedy é um jogador que tem nível para ser dominante no futebol brasileiro, e hoje ele é reserva do Fluminense. Ele é um jogador que tem potencial para ser um jogador de seleção brasileira, e hoje ele é reserva do Fluminense. Ele é um jogador que tem talvez até um potencial de jogar uma Champions League, que infelizmente hoje em dia é sonho de jogador. Mas ele hoje está no banco de reserva do Fluminense. Ele precisa botar a cabeça no lugar, jogar futebol, né? Focar em jogar futebol, porque talento ele tem. Só que sem cabeça vai ser muito difícil. John Kennedy, a gente está na torcida por você, você é um ídolo do Fluminense, bota sua cabecinha no lugar, você vai ajudar muito a gente a ter muitas alegrias ainda, garoto. E na tradicional coletiva pós-jogo, o Fernando Diniz respondeu sobre diversos assuntos, falou, né, sobre o momento atual do Fluminense, ele fez uma análise até positiva, até otimista, né, do momento que o Fluminense vive. Ele fala em oscilações mais positivas do que negativas. Eu vou colocar na tela aqui o comentário do Fernando Diniz, né, a fala dele, pra gente debater. Então, assim, tem muita coisa que a gente vai colocando tudo dentro de uma panela e mexendo e achando que tudo está ruim. Nem tudo não está ruim. É um processo que a gente está vivendo para o torcedor, para o time, para a instituição. Um processo de uma conquista gigante do ano passado, do vice-campeão do mundo, que a gente, para assimilar isso e depois a gente voltar, demora. E para a gente, não é que demora muito, a gente não está demorando muito. É um processo que a gente não queria. A gente queria ganhar todos os jogos, ganhar o Campeonato Nacional, ganhar a Recopa e estar em primeiro no Brasileiro. Mas não é assim que acontece. O que eu posso garantir para o torcedor é que a gente está trabalhando incessantemente para ajustar o time o mais rápido possível. Se você olhar para um outro prisma também, além disso, a gente tem jogado com o time sempre muito mexido, com jogadores muito importantes de fora, mais a venda do Nino. Então a gente está trabalhando muito, e eu acho que o time começa, principalmente de uns 20 dias, um mês para cá, a jogar de uma maneira ainda com instabilidade, mas oscilando mais positivamente. Então a gente tem um cenário, acho que positivo para frente.
Mas eu peço de novo para o torcedor vir para o estádio, nos apoiar. Quando tiver que criticar, está no direito, vaiar quando achar que tem que vaiar. Mas vir aqui e lotar o Maracanã como foi. Desde 2022 que estou aqui, esse Maracanã quase sempre esteve cheio. E isso faz uma diferença muito grande para a gente. Aí, então, essa foi a declaração do Fernando Diniz, e disso tudo que ele fala, cara, eu quero destacar um trecho, né, que é quando ele fala do time muito mexido, da gente ter que lidar com a venda do Nino. Cara, vamos lá, o time do Fluminense é um time muito mexido ao longo desse ano porque tem problemas com lesões, né? O Fluminense vem tendo surtos de lesões. No jogo de ontem o Marquinhos não jogou, teve um problema no pé, já não jogou. O Guga, né, que tá ali até do lado do Fernando Diniz na coletiva, foi o titular, deu inclusive uma bela assistência pro gol do Paulo Henrique Ganso, né, pro gol da vitória tricolor. Mas é pelo excesso de lesões. E aí, cara, você tem dois fatores, né? Primeiro, você monta um elenco com predisposição alta a se lesionar. Os jogadores do Fluminense desse elenco, a gente sabe, são jogadores com histórico de lesão, com idade mais avançada. Isso acontece. E aí também tem o planejamento, né? Que foi feito. Beleza, a gente foi prejudicado, entre mil aspas, por ter jogado o Mundial, ter voltado, entrado de férias mais tarde, voltado mais tarde. Pode ser. Só que, cara, a gente lembra aqui que o Fluminense, com 5 dias de treino, já estava jogando com o time titular. O time titular do Fluminense estava com 5 dias de treino jogando bola já. Então isso aí é uma questão do planejamento interno lá que foi feito, que também afeta, né? Vai acabar afetando esse time do Fluminense. E a parte que me incomoda muito é quando ele cita a venda do Nino, porque, gente, a saída do Nino tá longe de ser uma surpresa. A gente sabia que o Nino queria sair do Fluminense desde 2022, já tinha informação de que ele queria sair. Aí ele fica, e internamente os caras já sabiam, né? A gente, como torcedor, não tinha a informação clara de que, olha, tem um combinado pro Nino sair no final do ano. Mas a gente sabia, internamente o Mário Bittencourt e com certeza o Fernando Diniz sabiam que o Nino sairia. Acabando 2023, o Nino seria vendido, seria negociado, ponto. Isso aí todo mundo sabia. Aí você não repõe, melhor, vem o Antônio Carlos, que inclusive fez uma boa partida ontem, tá? Fique claro aqui, eu sou muito crítico dessa contratação, mas fez uma boa partida ontem contra o Cerro Porteño, tá? Isso tem que ficar claro. Mas vem só o Antônio Carlos, numa posição que, ao meu ver, eu vim falando isso aqui desde dezembro, tinha que vir pelo menos 2 reforços para serem titulares, porque o Nino sai e o Felipe Melo tem suas questões físicas, ele toda hora tem que ser poupado, acaba tendo lesão, toda hora é suspenso também, então é um jogador que você não consegue contar os 90 minutos em todos os jogos, então teria que ter um outro jogador para fazer também a função ali do Felipe Melo. Não veio esse cara não veio. Então, aí teve declaração do Mário Bittencourt falando que o próprio Fernando Diniz pediu para não contratar zagueiro, para dar uma chance, uma oportunidade para quem já estava aqui. Cara, é complicado, porque pô, vai meter a venda do Nino aí, cara, todo mundo já sabia. E vou além. Ainda teve a sorte, vamos botar assim, de que o André não saiu. Agora o André tá mais caro, mas que o André não saiu. Porque também era outro que era certo de sair. E não teve reposição, não. Não teve reposição pro André. Não teve reposição, mas o Gabriel Pires. Gente, peraí, né? Primeiro, o Gabriel Pires sempre foi segundo volante. Segundo, que pelo amor de Deus, né? Não tem nem como comparar. Um cara que nem entra em campo com o André, com todo respeito. Então esse é o cenário, cara. Me incomoda. Eu entendo que isso seja um fator, sim. A venda do Nino atrapalha. Mas agora, não tem que servir como desculpa, porque todo mundo já sabia disso. Todo mundo sabia que o Nino ia ser vendido. Todo mundo sabia que o Nino ia sair. Então me desagrada e me desagrada muito, tá? Essa postura do Fernando Diniz. Ele tem aqui uma declaração também, né, sobre a questão das improvisações. Foi uma fonte grande, né, do protesto da torcida tricolor na última quarta-feira lá no CT, depois que a galera foi lá conversar com o Paulo Angione, com os vices de futebol do Fluminense também. Teve aquele protestinho lá nas Laranjeiras, o Daniel falou sobre isso em vídeo ontem, que botaram lá cartaz, picharam o chão da rua Álvaro Chaves ali. E uma principal crítica era com a questão das improvisações do Fernando Diniz. E tem uma declaração importante dele sobre isso aqui para trazer para vocês. Só rapidinho lembrar de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então clica no comentário fixado, tem o link lá. Você aperta o botão seguir e vem fazer parte do canal da Central Fluminense. Beleza? Então vamos lá, vou botar aqui na tela essa declaração do Fernando Diniz sobre a questão das improvisações. Vamos ver o que ele falou. Uma outra coisa que eu vou aproveitar que vocês vão perguntar, o negócio da improvisação, que fica todo mundo falando. A gente não está ganhando ou perdendo por conta disso, assim, só por conta disso. Ano passado, se a gente for falar de improvisação, o Fluminense não joga, nunca vai jogar de uma maneira convencional como os outros times. Eu vou dar um dado para vocês de realidade, para vocês divulgarem uma coisa para informar mais a opinião do torcedor do que deformar. Talvez a maior improvisação desse ano, que você vai falar assim,
Pô, como é que pode jogar assim o André e o Martinelli na zaga? Teve muitos jogos, lá 5. Eles jogaram no total 186 minutos, os dois como zagueiro. Nós tomamos um gol, que foi aquele gol contra o Botafogo, que a gente tinha feito o gol de empate, que o André errou uma bola que ele não erra quase nunca, que fez o pênalti. Aquele foi o gol que a gente tomou. Então a gente tomou um gol e fez 5 gols. Então essa zaga, quando jogou, percentualmente, é a zaga que menos tomou gol. Isso não quer dizer que eles vão ser os zagueiros do time. O ano passado, quando a gente ganhou a Libertadores, muitas vezes a gente usou desse artifício. Quando a gente estava perdendo 2-0 aqui para Fortaleza 2022, o André foi para a zaga, o time foi para frente, a gente empatou 2-2 e teve a classificação. Então as mexidas, o Marquinhos jogou de lateral, em alguns momentos que a gente achava que cabia ele ali, ele fez a jogada do gol lá contra o Atlético Mineiro e fez gol jogando naquela posição. Então tem muito mais coisa positiva que negativa quando você vai analisar de uma maneira mais criteriosa e com racionalidade. Então isso é uma questão de informar a torcida. Então a gente não é uma questão de improvisação. É olhar e ver, e é um risco que eu tomo para tentar deixar o time com mais chance de ganhar do que de perder. Eu acho que isso, obviamente que não foi só isso, mas isso fez o Fluminense ficar um time mais forte de 22, 23, conquista inédita da Libertadores. Então eu queria fazer esse recorte e tudo que eu quero, o que eu mais desejo é que a torcida se alegre. Então assim, tudo que a gente está fazendo é para que o torcedor curta de novo, como curtiu ano passado, o prazer das vitórias e a gente jogando cada vez melhor. Tá aí então a declaração do Fernando Diniz, né? E eu achei curioso que ele destaca a questão do Martinelli e o André jogando como zagueiro, que só tomaram um gol e fizeram 5, né? Só tem um detalhe, né? Em geral, esse expediente é utilizado em momentos que o Fluminense está precisando atacar, está precisando do gol, está precisando da vitória, e aí a gente fica com a bola o tempo todo pressionando o adversário, né? Se a gente estivesse tomando muito gol com essa dupla de zaga, seria muito preocupante, né? Porque é o momento que o Fluminense está pressionando para fazer o gol, para empatar, para virar um jogo. Então, tem a questão do contexto, né? De cada situação. Já falei, eu não tenho problema grande com a improvisação. A minha questão é, a partir do momento que você improvisa, por exemplo, o Martinelli como zagueiro, você perde o Martinelli no meio campo. Meu problema é esse. Se você improvisa o Martinelli como zagueiro para botar o Modric no meio campo, eu não vou reclamar. Ainda mais quando suas opções de zaga são o Antônio Carlos, que, repito, jogou bem ontem, é o Felipe Andrade, não são opções tão confiáveis. Ok, aí você bota o Martinelli na zaga para botar o Modric no meio, beleza. Só que você bota o Martinelli na zaga para botar o Lima de segundo volante, que é algo que a torcida do Fluminense, com razão, critica muito. Meu ponto com as improvisações são esses, entendeu? É por aí. E aí é a insistência. O próprio Guga, que está aí do lado dele, jogou ontem, fez uma boa partida, dá uma bela assistência para o Paulo Henrique Ganso, está sendo preterido para o Marquinhos na lateral. E o problema maior do Marquinhos na lateral não é o Marquinhos na lateral, é não ter o Marquinhos lá na frente. Ele estava jogando bem como atacante, era o melhor jogador do Fluminense da temporada. E você tirou ele de perto do gol. É um cara que tem um drible, tem uma finalização boa, cria chances, cria oportunidades. Você tirou ele lá da frente e botou ele lá atrás para percorrer muito mais espaço, muito mais campo para poder atacar. Essa é a minha birra, essa é a minha reclamação. E tem ótima notícia, porque o jogador confirma permanência no Fluminense. A gente vai falar bastante sobre isso, só vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando aquela moral, né? Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo com o seu nome e de onde nos assiste. A galera sempre chega junto aí, deixa o comentário e a gente sempre que pode vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Laerte de Tuiutaba, em Minas Gerais, pro Assis de Minasul, em Goiás, para o Osmar de Itajaí, Santa Catarina, para o José Luciano de Ilhota, também em Santa Catarina, Ludson de Paula de Belém, do Pará, e para o Pedro lá de Blumenau. Um abraço para a galera. Convite, claro, né? Você que está assistindo, quer um abraço, quer um salve citando o seu nome? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar um pouco sobre isso, porque é uma ótima notícia. Esse jogador confirma a permanência no Fluminense, né? A gente está falando do atacante Keno, que teve bastante especulação ao longo desse ano de 2024 de uma possível saída dele, né? Chegou a ter o seu nome ventilado no Atlético Paranaense, também no Vitória, e nessa última semana o seu nome foi ventilado no Cruzeiro, né? O Cruzeiro agora trocando de dono, o Ronaldo vendeu a SAF para o Pedrinho lá do supermercado BH, né? O Pedro Lourenço, tá querendo investir um pouco mais no Cruzeiro, é mais mão aberta, né? Quer fazer o Cruzeiro voltar à parte de cima do Brasileirão, né? Voltar a ser um dos times favoritos aos títulos, quer fazer investimentos, e o Keno apareceu no radar
do Cruzeiro, né? Só que o jogador falou sobre isso, né? Foi até o nosso amigo Cauã Tinoco, lá do Jornada Catel 1902, que fez a pergunta para ele, e o Keno respondeu sobre esse assunto. Se liga. Você vem tendo seu nome veiculado em 2024 em alguns clubes, né? Saíram na mídia Atlético Paranaense, Cruzeiro, Vitória, só que você acabou de renovar seu contrato até o final do ano que vem. Queria saber qual que é a sua pretensão, né, para essa temporada, para a temporada que você quer continuar no Fluminense? Meu contato com o Fluminense, como você falou, renovei e apareceu proposta, mas estou focado aqui no Fluminense. Sabe que a gente está disputando esse campeonato muito difícil, então a gente tem que ter um elenco muito forte, então estou com a cabeça no Fluminense. Tá aí então, né? O Keno fala de estar com a cabeça no Fluminense, confirma que recebeu a proposta, mas que está com a cabeça no Fluminense e vai ficar, né? Eu acho essa notícia muito boa, por quê? Porque o Keno é mais uma opção no meio pra frente do Fluminense. Ele não vive um 2024 tão brilhante, 2023 dele foi bem melhor, ele dá as 2 assistências na final da Libertadores, né? Mas 2024 ele ainda não engrenou, teve problema de lesão, voltou, tem 2 rodadas só, mas é um jogador que vai ser importante, vai ser útil. Claro, se no meio do ano você tem a opção de liberar o Keno para trazer um cara melhor, beleza. Mas no momento, cara, hoje, dia 17 de maio, o Keno é uma das principais opções do Fluminense ofensivas. Você perdeu o Keno agora, seria terrível. Terrível para as ambições do Fluminense. Até porque o Marquinhos está jogando lateral. O Samuel Xavier está machucado, o Marquinhos está jogando lateral. Quem que vai jogar lá na frente? O Douglas Costa toda hora está lesionado. Então o Keno é uma peça essencial desse time do Fluminense. Eu acho muito bom que ele fique, pelo menos nesse momento. Pelo menos nesse momento o Keno não pode sair do Fluminense. Essa é a maneira, claro, que eu enxergo a situação. Eu quero saber de você que está aí nos assistindo. Concorda comigo? É uma ótima notícia a permanência do Keno? Deixe seu comentário aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.